Bom dia, pessoal. Na verdade, boa tarde, pessoal. Já iniciando aqui a nossa live, onde hoje iremos tratar de um assunto importante que a gente vem programando em nosso pré-projeto de governo, que é a importância da bicicleta como meio de transporte, das ciclovias na vida das pessoas, né? Eu tenho visto, ainda não sou praticante, mas eu tenho visto que a bicicleta ela tem se tornado uma coisa muito importante, o meio de transporte ecologicamente correto, e é preciso que a gente traga temas dessa natureza. E agradecer aqui ao jornalista Erinaldo Silva, já diante da nossa live, né? Há tantas pessoas já aqui entrando e acenando, dizer que a gente precisa discutir, Felipe Guerra, discutir a nossa cidade, meus amigos e minhas amigas, faz com que a gente tenha a certeza de que a gente pode desenvolver a nossa cidade, seguir o exemplo. Quando eu boto assim, a Voz do Oeste com Biraci Pascoal, eu quero dizer a vocês que o sonho que tenho, o desejo que tenho, meu caro jornalista Márcio Costa, que está se recuperando em casa, um abraço. O desejo que temos é que a gente consiga desenvolver e levar o exemplo de nossa cidade ao oeste. Após a gente levar o exemplo ao oeste, a gente consegue, jornalista Erinaldo Silva, que esses exemplos sigam pelo estado do Rio Grande do Norte, pelo país. Então, assim, é esse o desejo que temos de discutir cada vez mais a nossa cidade na construção desse pré-projeto de governo. Vocês sabem que aqui, meu caro Fernandes, boa tarde, amigo. Oteni Nara, Lagoa Rasa Pudi. Um abraço a vocês. Discutir um projeto de governo de quem deseja ser candidato a prefeito em Felipe Guerra, como eu desejo. Vocês me conhecem da vida toda, sabem que eu sou um homem do legislativo, eu sou um homem que discuta as leis, que discute os problemas de minha cidade. Mas eu tenho o desejo de realizar, sonho de realizar esses projetos. E esses projetos não é um projeto contra A ou contra B, são projetos que a gente quer discutir cada ponto, né? Então, voltando hoje para a importância da bicicleta como meio de transportes, voltando hoje a gente discutir aqui a importância das ciclovias, eu gostaria de trazer alguns estudos para vocês. E aí os ciclistas fiquem à vontade para participar ou fazer alguma pergunta ou dizer alguma coisa, né? Brasileiros, segundo o IPEA, brasileiros têm mais bicicletas do que carros. Aqui eu vou lendo aqui essa notícia, né? A bicicleta é o transporte ecologicamente mais sustentável do planeta. Segundo a Organização das Nações Unidas, o Brasil, as pessoas estão trocando seus carros por bicicleta devido a fatores como engarrafamento no trânsito, transporte público deficiente, a poluição e a busca de uma vida sustentável. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicado, o IPEA, o Brasil tem mais bicicleta do que carros. São 50 milhões de bikes contra 41 milhões de carros. Apesar disso, 7% dos brasileiros utilizam a bicicleta como meio de transporte. Eu sou um dos que não utiliza ainda, viu? Mas eu vou utilizar, se Deus quiser, né? Já aqui olhando uma notícia do G1, né? O Brasil tem, em média, 32 ciclistas internados por dia devido aos acidentes. Isso é um fato que está acontecendo no Brasil, né? Aqui ele diz que há, em média, na rede hospitalar do Brasil, pública e privada, 32 diariamente. Não existe um dia que você faça uma pesquisa no Brasil que não tenha 32 ciclistas acidentados. E isso apenas 7% da população utilizando esse meio de transporte, né? E aqui, na nossa região, a gente tem a notícia triste que das notícias de Mossoró, meu caro Arinaldo Silva, que diz que dono do supermercado São Luís, a Rede 10, no bairro Planalto 13 de Maio, e a educadora conhecida como Zezinha, que trabalha no colégio Sementes, foram atropelados, e o veículo Argos branco, que o motorista fugiu sem prestar socorro. E aqui o comerciante Laís Nunes e a educadora foram acidentados e foi aqui na cidade de Mossoró praticando o esporte
pedalando, como eu vejo tantos filipenses pedalando, e vejo exemplos de vida, né, acontecendo diariamente, esses exemplos de vida acontecendo, né? Então, assim, isso é necessário que cada um de nós crie esse espírito de saber como a gente pode modificar. Também, segundo o G1, o Brasil, de cada 100 cidades, apenas 14 cidades têm ciclovias. Então, meus amigos, a discussão que quero colocar para vocês é de como é fácil, Leandro Felipe, como é fácil a gente ter em nossa cidade ciclovias. A gente fazer as ciclovias em nossa cidade, ela fará com que cada vez mais esse esporte, que é tratado como esporte por alguns, outros para um caso de doença, que nós tivemos até reportagem, onde o comerciante Mundinho, né, ex-comerciante Mundinho, que era dono de padaria, Mundinho Cabral, era um cara que era um exemplo de uma pessoa doente do coração, que vivia sem poder fazer absolutamente nada, e foi necessário que Mundinho começasse a andar de bicicleta para ter a mudança de vida. Aqui Raimundo Luciano está assistindo, se por acaso quiser participar, meu caro parente, estamos aqui, a gente vai abrindo aqui a live sempre, a cada um de vocês que queiram contar o exemplo de vocês. Agora dizer a vocês, que para a gente construir ciclovias em Felipe Guerra é necessário que cada um de vocês exijam, queiram que todos os pré-candidatos a prefeito de Felipe Guerra coloquem em seus projetos de governo. A gente quer colocar em Felipe Guerra uma ciclovia feita na Avenida Miracela, saindo da Cidade Baixa, até o Poço Tilon. E a gente quer conseguir, através de convênio com o governo federal, se Deus quiser, o elastecimento da BR-405 durante o limite todinho do Alto da Boa Vista e até chegar ao limite de Felipe Guerra na entrada do Japonês, né? Aqui Arinaldo Silva, lamentavelmente, o empresário ciclista perdeu a vida na hora. Então, assim, a notícia de quem tem um faro jornalístico, como você, Arinaldo, já completa, né? Mas, assim, as pessoas que praticam o esporte, que aqui Rita Moura diz que morre de medo, né? O genro dela é um dos que gosta de pedalar. Então, assim, é necessário que a gente crie esse espírito de querer que a nossa cidade tenha ciclovias. Se a gente construir essas ciclovias, que a gente, se Deus quiser, tendo a oportunidade de ser escolhido em convenções e ser escolhido pela população, a gente vai, com certeza, colocar em nosso projeto de governo uma ciclovia na construção de toda a BR-405 no limite do município de Felipe Guerra. Porque esse exemplo, eu quero que esse exemplo sirva para o Oeste. Como é que a cidade de Felipe Guerra fez uma ciclovia e a outra cidade não vai fazer? Pessoal, é muito simples construir uma ciclovia. Primeiro porque o acostamento na estrada, na BR, já é um acostamento bom. Tem condições de ser construído no acostamento. Ele servirá também de acostamento de carro. E com certeza servirá também para que a gente tenha essa prática do ciclismo. Analisemos nós as pessoas que vão trabalhar no nosso município, que a gente tendo a oportunidade de ser prefeito, nós vamos dar um incentivo ao servidor público que ele vier trabalhar de bicicleta, que ele não venha de carro nem de moto. Por que desse jeito? Porque nós iremos incentivar a população a eles quererem praticar sempre eles queiram praticar a prática do pedal. E essa prática do pedal, ela tem mudado a vida de um gigante de pessoas. Aqui em Felipe Guerra é um número muito grande de pessoas que praticam o pedal, é um número muito grande. Aqui se a gente for falar o nome, a gente fica ingrato, a gente vira ingrato. Eu citei o nome de Mundinho, mas aqui tem os idealizadores, como Berício Primo, como Diniz, secretário, como muitos outros aí que iniciaram essa ideia. E essa ideia tem pegando porque não está sendo só aquelas pessoas da zona rural que vêm para a cidade fazer suas compras de bicicleta, mas está sendo uma ideia que está fazendo com que a população, as pessoas queiram realmente praticar essa prática de transporte, esse meio ecologicamente correto de andar. Eu não sou praticante ainda, já andei muito de bicicleta quando menino, sou muito franco em dizer, e acho que esse é um dos meus defeitos. Ter que dizer à população a verdade sempre, ser verdadeiro, meu caro Robelano. Você é um comunicador, ainda estou precisando de participar do seu programa, viu, Robelano? Muito obrigado
Boa tarde a você, boa tarde a todos aí de Apodi, na escuta da nossa live, ligados nas nossas ideias. Mas a ideia de fazer com que a nossa cidade seja uma cidade vista pelo Oeste. Trazer essa cidade para ela ser a voz do Oeste, ela vai ser uma cidade vista. E existem, pessoal, coisas que precisam ser feitas no primeiro dia de gestão. Não dá para deixar para depois. Todos os gestores dessa cidade ajudaram muito essa cidade. Todos os gestores tiveram interesse em fazer por essa cidade. Mas todos os gestores, eles não tiveram a sensibilidade de saber o que a pessoa passa no dia a dia. Analisemos nós, eu que fui visitar outras cidades, tive a curiosidade de visitar Ubatuba, que não existe uma casa em Ubatuba que não tenha 3 bicicletas. Pode até só ter 3 pessoas, mas tem 3 bicicletas. É as moças, é as pessoas indo para a escola. É uma prática incrível como é que pode as cidades do interior de São Paulo ter essa prática de andar de bicicleta. E dessas 14 cidades em cada 100, pessoal, das 14 cidades que tem uma ciclovia em cada 100 cidades, pode ter certeza que a grande maioria elas ficam lá no sul, sudeste e centro-oeste. Então assim, nós precisamos de mudar esse clima. Nós precisamos de fazer com que a nossa cidade, a nossa região abrace essa prática do ciclismo como sendo um meio de ir para o trabalho, um meio de ir para a escola, um meio de ir até a zona rural, um sítio, que no caso eu tenho um sítio e vou lá todos os dias de moto. Monto na moto, estou vendo a hora, daqui a pouco eu ia aqui em Zila pegar uma marmita de moto, quase de frente. Então assim, é essa prática que a gente precisa de quebrar. Então assim, eu sei que se eu for um gestor, eu vou fazer, se Deus quiser, grandes mudanças no comportamento de minha cidade, porque eu quero incentivar. A gente quer construir uma ciclovia saindo da Cidade Baixa até o Postilon. E essa ciclovia fará com que as pessoas queiram andar nela, queiram pedalar por ela, porque será um momento com segurança. Eu fico aperreado quando eu vejo o pessoal caminhando na nossa RN e os carros livrando, passando por fora. Eu fico doidinho achando, oh meu Deus, o perigo grande, né? E essa situação é uma situação que a gente deseja realmente fazer essa mudança. Quando eu digo a vocês que tem muita coisa que precisa de querer, né, decidir, são decisões que precisam ser tomadas. E administrar é realmente escolher as prioridades. Quais são as nossas prioridades? As nossas prioridades, pessoal, elas estão sendo apresentadas em nosso pré-projeto de governo. E esse pré-projeto de governo ele está indo até você para que você discuta ele, para que você analise, será que eu devo votar, será que eu devo escolher meus candidatos quando a campanha chegar, sem perceber o projeto de governo dele, sem perceber o que esse camarada sonha, o que é que tem na mente desse camarada. É necessário que você se faça essa pergunta, porque se você não fizer essa pergunta, eu digo a vocês que o sofrimento por qual o nosso país passa, a nossa sociedade passa, muitas vezes ele deixa em nós a nossa culpa da responsabilidade da escolha, né? E hoje, pessoal, eu trouxe esse tema e quero cada vez mais que vocês discutam esses temas, que vocês discutam. Aqui muita gente me pergunta aqui também no WhatsApp. Que a gente discuta esses problemas e que a gente consiga realmente implementar os nossos sonhos, Anaíma. Que a gente, pessoas ficam exclusivamente, será que o meu lado vai ganhar? Será que o meu lado vai perder? Eu não posso perder, eu não posso não sei o que. Pessoal, ganhar é elaborar um projeto capaz de mudar a vida das pessoas. Mudar completamente a vida das pessoas. Ganhar é fazer com que a nossa cidade tenha 10% da população formada. Ganhar é evitar que as pessoas vá até o hospital, porque se nós gerarmos esportes capazes de fazer com que as nossas crianças não vá para a droga, não vá para a bebedeira, não vá para o sedentarismo, nós vamos conseguir modificar a vida das pessoas. E é isso que estou sonhando, pessoal. É isso que queremos, esse é o nosso desejo. É o desejo de quem quer seja. É sempre a questão do lado, e isso a gente não consegue modificar a sociedade quando a gente pensa desse jeito. Então, a cada um de vocês, pessoal, eu queria que vocês fossem pensando, que vocês fossem exigindo, quando vocês, se por acaso eu não for escolhido por cada um de vocês,
e na sua mente tiver outro escolhido, você exija dele que ele coloque no projeto de governo dele a implementação da bicicleta como meio de transporte dos servidores públicos do nosso município. Coloque no projeto dele de que ele vai construir ciclovias para fazer com que os ciclistas de Felipe Guerra, os ciclistas do Oeste que vierem visitar essa cidade não corram risco de serem atropelados, como nós tivemos o exemplo do comerciante aqui em Mossoró, como nós temos o exemplo de 32 cidadãos que sempre estão internados diariamente no Brasil, pessoal. Mesmo a gente tendo um grande número de pessoas que sabem que outros que têm carro também têm bicicleta, mas tem o risco das estradas, da rua, o ciclista fica pedalando numa RN estreita como essa nossa, é um risco muito grande, pessoal. A gente fica com o coração na mão, aperreado, pensando, como há pouco tempo estava falando a minha amiga Rita Moura. Então, assim, pedir isso a vocês, que a gente tenha essa compreensão. Eu sei do meu carinho, eu sei do meu desejo, da minha vontade, pessoal, da vontade de um filho dessa cidade, da vontade de um filho de uma professora, de um agricultor, que foi vereador assim como eu, mas que a gente tem o sonho de modificar as coisas, a forma de fazer política em Felipe Guerra. E para que essa forma mude, eu preciso que vocês compreendam o que é o nosso projeto, participar do nosso projeto. Você vai ter no Instagram, no Facebook, cada parte desse projeto que a gente vai falando. Quando a gente estávamos falando da importância da coleta seletiva, um projeto capaz de modificar a vida das pessoas de Felipe Guerra. Nós não vamos mudar a nossa cidade se a gente continuar com a ideia de lado, se a gente continuar com a ideia de grupos. Nós precisamos de mudar a nossa cidade porque nós temos um projeto importante para essa cidade. Essa é a ideia. E a ideia de implementar a bicicleta como meio de transporte em nossa cidade fará com que realmente a gente tenha uma posição privilegiada das nossas cidades da região. Porque aqui a gente já tem essa prática, né? Roberlano está dizendo aqui, boa tarde, vereador, é demais participantes, sucesso e implementações das ideias propostas. Pois muito obrigado, professor, você é um pensador da educação, é um lutador da comunicação em Apodi, e eu tenho lhe acompanhado, não é de hoje, é de muitos anos, e te admiro muito, você sabe disso. Mas dizer também que a nossa ideia de trazer a bicicleta como meio de transporte aos nossos funcionários, aos nossos servidores, isso fará com que os incentivos que a gente possa trazer para eles, como por exemplo, se você vai trabalhar de bicicleta, você tem uma gratificação, se você pratica esses esportes, você ter uma parte que possa fazer realmente, meu caro Berg Souza, nos assistindo aí da Maísa, um abraço a todos da Maísa, os filhos dessa terra ausente, Jesus esteja em cada um de vocês. E a construção dessas ciclovias, pessoal, não será uma obra cara. Vou explicar a vocês por que não. Nós temos hoje a BR-405 que já tem um acostamento. Ela só precisa de um elastecimento e uma autorização do DENIT, para que a gente construa ali, do limite do município de Felipe Guerra, do Alto da Boa Vista até a entrada do Japonês, construa 2 ciclovias que servirá tanto para as bicicletas como também servirá de acostamento. Se tiver a necessidade de um carro acostar, ele vai acostar, mas ele vai ficar demarcado como sendo uma área dos ciclistas, das pessoas fazer caminhada. Muito importante, pessoal, que você queira isso, que você tenha esse desejo. Porque se você tiver o desejo, você vai ter, é necessário que você tenha esse sonho. É necessário que você entenda que a gente pode construir uma ciclovia daqui para o Poço Filon, em Felipe Guerra, partindo da Cidade Baixa. Por que eu tenho essa ideia? Por que a gente tem essa ideia? Porque a gente acredita que administrar, quando a gente escolhe as prioridades, quando a gente já vai, quando a gente passou o ano, 2 anos planejando, como eu passei todo esse ano planejando esse pré-projeto de governo, a partir de janeiro a gente começou a construir esse projeto, a gente começou a reunir os amigos, começou a pedir opiniões, e a gente foi realmente construindo esse projeto de governo. E hoje ele é um projeto que está embrionário ainda, recebendo ainda ideias, né? Mas um projeto que precisa realmente que você tenha interesse, que você queira construir conosco esse projeto. Porque as eleições, pessoal, vai chegar. Eu sei que essa semana eu vi umas atitudes que me desanimou, né? Referente à pandemia, que foi
as cidades de São Paulo, que pertence à região do Médio Oeste, a região de Apodi. Chapada do Apodi, pessoal, tem todas as riquezas, não precisa a gente dizer nada aqui. O que a gente precisa é de integração, de união, de discussão, de discutir antes das coisas acontecer. A gente fica sempre nessa discussão, quando chegam os processos eleitorais, é como se tudo se perdesse. Mas eu espero, sinceramente, que a gente consiga dessa vez envolver a sociedade, para que todos se envolvam nesse processo. Às vezes eu digo o seguinte: será que a nossa ideologia ela passa longe de nossa região? Nós temos uma ideologia para o Rio Grande do Norte, mais ou menos. Temos uma ideologia em Brasília, nós somos muito ideologicamente, não sei o quê. Mas quando chega em nossa cidade, como fica a nossa ideologia? Por que nós não construímos juntos um projeto capaz de modificar, independente de nomes de possíveis prefeitos? A gente precisa, Alexandre, de construir, muito obrigado, Alexandre, RN 032, com várias pessoas que estão diariamente fazendo caminhadas. É verdade, Alexandre. A gente precisa de construir um projeto independente do político, independente da pessoa, até porque o próximo prefeito, que se Deus quiser que seja eu, que seja o Biraci, será um empregado do povo. Não tem essa conversa da autoridade. Não, a autoridade é o povo que coloca, é o povo que tira, é o povo que tem o poder de resolver as coisas. E eu espero que esse sonho que tenho, minha cara Ritinha, minha princesa, eu espero que esse sonho que tenho, esse desejo que tenho de administrar minha cidade, ele seja compreendido não como uma oportunidade para mim, mas ele seja compreendido pela uma oportunidade de fazer a coisa simples. Mas aquelas coisas do carinho, aquela coisa do amor, as coisas menores, pessoal, não são as coisas, as grandes obras não, as coisas maiores são aquela coisa feita que faz com que a ansiedade da sociedade seja contemplada, que a oportunidade ela venha para dentro dos lares do povo de nossa cidade, dos filhos e filhas dessa terra, que a oportunidade surja realmente a modificar a vida das pessoas. Quando a gente trouxe aqui na semana passada o professor Everton, que a gente tem o desejo de formar 10% da nossa população, é quando passar os 4 anos a gente saber que a gente modificou a vida da pessoa para sempre, amém. Não tem mais conversa. Se você tem um dinheiro na poupança, a poupança cai, a bolsa cai, não sei o quê. Mas se você tem saber, meu amigo, está feito para sempre, amém. É o caso que a gente está desejando, quando a gente fala na construção dessas ciclovias, na construção de uma cultura em que a bicicleta seja realmente o nosso meio de transporte, pessoal. A gente fala em mudar a vida das pessoas, mudar na saúde, mudar na economia, porque vai deixar de gastar combustível, mudar de respeito ao meio ambiente, porque não está jogando cada vez mais dióxido na camada de ozônio, mudar em evitar que essas pessoas sejam acidentadas, que essas pessoas sofram as consequências. Então, assim, dizer a vocês que a discussão do nosso pré-projeto está aberta, né? O desejo que temos como pré-candidato a prefeito de realizar obras nesse sentido, de realizar onde a maior obra possa ser o cidadão, possa ser a pessoa, né? De mudar a vida das pessoas, a gente diz a vocês que isso depende exclusivamente de cada um de vocês. O desejo que temos, a disposição que temos colocado o nosso nome, temos insistido, temos recebido incentivos, né? A gente tem feito levantamentos internos e é muito promissor a ideia da nossa pré-candidatura, é muito boa, a gente tem tido da sociedade a certeza de que a gente disputa com iguais chances com os demais nomes que estão postos, mas eu quero que vocês entendam que eu não posso ser um candidato do oba-oba, da passeata, da euforia. Eu tenho que ser um candidato do projeto. Eu tenho que discutir com vocês um projeto, porque esse projeto, se vocês acreditarem, se vocês escolherem um projeto, é esse projeto que vai ser executado quando a gente chegar lá. Aí você vai dizer, não, mas era para ser assim. Não, você está vendo um projeto, você vai votar num projeto. Você vai escolher um projeto. E é esse projeto que quando chegar o momento realmente da gente ir em sua casa,
mostrando a você a necessidade que a gente for realmente pedir o voto, que a gente for discutir com cada um de vocês após as convenções de registro de candidatura e permissão pela Justiça Eleitoral, vocês vão ter a oportunidade de olhar o que vocês falaram na pré-campanha, o que vocês desejaram, o que foi visto, o que está escrito nas redes sociais de Ubiraci Pascoal, nas redes sociais pessoal dele. Na minha rede social, você vai chegar lá no Instagram, você vai chegar lá no Facebook, você vai chegar lá no YouTube e você vai ver o que foi que eu disse, como eu disse que queria tratar as estradas vicinais de nossa cidade. Como é que eu queria tratar o meio ambiente, como era que eu queria tratar a educação, como é que eu queria tratar a saúde. Eu quero que vocês entendam o que nós estamos construindo agora. Nós estamos construindo agora um pré-projeto de governo, que não é um projeto fechado. Um projeto fechado vai ser quando ele for registrado, diante de uma pré-campanha de prefeito. E hoje o tema foi realmente a bicicleta como meio de transportes e as ciclovias, construção de ciclovias. O histórico, né, contado do sucesso da bicicleta no Brasil, no mundo, do sucesso do meio de transporte em nossa cidade, tem sido realmente grande a prática de esportistas. Eu sei que está sendo usado muito como a turma do pedal, mas também eu vejo sendo usado também por pais e mães de família que costumam estar no dia a dia andando em suas bicicletas. Dizer a vocês que a discussão é essa, pessoal. A discussão é de uma pessoa que sonha, de uma pessoa que tem o desejo, de uma pessoa que, como Ritinha está dizendo, que eu sempre fui um bom vereador, de bons planos. Obrigado, Ritinha. Palavra de quem eu quero bem, né? Alexandre também dizendo que esse sonho de construção de ciclovia mais da BR-32 realizada mais rápido possível. Pois é, esse sonho será possível, ele irá para nosso pré-projeto de governo. Nós estamos nessa discussão em solicitar no Poder Legislativo. Não existiu nenhuma legislatura que a gente não tenha solicitado a implementação da iluminação daqui para o Poço Tilon. Agora é necessário, pessoal, que vocês saibam que ao vereador cabe a palavra de apresentar projetos, de pedir. A realização é do Poder Executivo, exclusivamente do Poder Executivo, porque é o Poder Executivo quem tem o recurso exclusivo para fazer determinadas obras, determinadas ações, e a gente não consegue fazer porque a gente não teve ainda a oportunidade de ser executivo. Para que a gente consiga realmente discutir cada ponto, ter a oportunidade de realizar, porque para que esses sonhos que vocês verem eu apresentando na Câmara, que vocês verem eu fazendo requerimento, indicações, ofícios, projeto de lei, todos eles são sonhos de uma pessoa que também sonha em construir. Eu não sonho só em apresentar não, pessoal, eu sonho em construir. E para que a gente possa construir esses sonhos, a gente tem que discutir essa candidatura, tem que discutir essa pré-candidatura. Porque essa pré-candidatura ela é pautada em projetos como o da ciclovia. E esse projeto da ciclovia, partindo da Cidade Baixa, pessoal, além de embelezar a cidade, fará com que cada vez mais as pessoas queiram andar de bicicleta nessa ciclovia. Cada vez mais as pessoas saibam que estão seguros nessa ciclovia, que não vai sofrer um acidente, que o carro vai passar na estrada e não vai bater nele. As pessoas vão saber que por ali a gente não vai estar correndo o risco, que vai estar iluminado. Também muitas vezes eu vejo ciclista à noite aí, eu tenho vindo, que eu ando muito mesmo nesse período acontece muito caso de doença que a gente tem que ir. E nesses casos a gente vê só aquela luminosidade de noite quando chega para perto os ciclistas. E os ciclistas de Felipe Miguel têm encontrado eles em muitos locais, em muitas cidades. Então é esse exemplo que queremos levar da nossa cidade para as outras cidades. É o exemplo, pessoal, de uma cidade que pode fazer tudo diferente. E para que a gente faça tudo diferente, é necessário que você tenha um interesse por esse diferente. Você tem que despertar em seu coração. Você tem que ter no seu amor a certeza de que você poderia fazer diferente se fosse você. A gente não pode defender que todo mundo é igual, todo mundo é do mesmo jeito, não sei o quê. Não, pessoal, não é todo mundo igual, não. É muito diferente. Ontem a gente começa a discutir com as pessoas dizem, não, todo mundo é igual, o governo está igual,
Esse é o discurso de quem não quer nada com a vida. A política, ela resolve a vida das pessoas, desde que as pessoas escolham, façam suas escolhas por projetos. Porque se as pessoas fizerem escolhas por projetos, as pessoas podem mudar a vida das pessoas realmente. Agora, se a pessoa for do oba-oba, de que tenho que fazer isso por causa disso, tenho que não sei o quê, eu percebo, pessoal, que é muito engraçada as campanhas. E eu já participei de muitas, né? Só de vereador fui eleito 6 vezes, então assim, são muitas campanhas. Mas a gente precisa de entender que jeito está o coração das pessoas, conhecer o ser humano. Nós estamos num momento sensível, pessoal. Nós estamos num momento que a gente não sabe se vamos ter eleição, como é que vai ser essa eleição. Tem uma data marcada? Tem. Como é que vai ser? Como vai ser o dia dessa eleição? Quantas pessoas vão estar nessa fila? Como essas filas vão acontecer, que a gente tinha vez da gente entrar nas filas, passar filas e filas, horas e horas. Então é essa situação que está sendo discutida nesse momento. Mas independente disso, independente dessa situação, nós estamos discutindo aqui um pré-projeto de governo. Nós estamos discutindo aqui umas ciclovias, a implementação da bicicleta como meio de transporte no município de Felipe Guerra, para que esse exemplo consiga tocar o coração das pessoas de Apodi, para que a gente consiga tocar o coração das pessoas de Severiano Melo, de Itaú. Samuel me enviou uma solicitação para participar. Pois não, Samuel, vou liberar você aqui, meu amigo. Vou liberando você aqui. Espero que você entre agora. Vamos entrando, Samuel. Boa tarde, Samuel. Não entrou, Samuel. Mas fique à vontade para entrar, para fazer qualquer pergunta. Se fizer, com certeza estou à disposição aqui. E dizer a Ritinha que a gente elabora esse projeto de governo, Ritinha. A gente foi nas associações, a gente procurou os professores, procurou os agricultores, né? E hoje aqui eu já tinha passado, era para ter dito no começo da live, né? Gostaria de render o meu abraço, né, o meu carinho, né, aos amigos e amigas de nossa cidade, onde 50% do povo da cidade se declara agricultor familiar. Hoje é o Dia Internacional da Agricultura Familiar e eu sou um homem agricultor e acredito sinceramente na agricultura como meio de transformação da vida das pessoas, que é onde é mais fácil gerar emprego e renda. Então, meus parabéns a todos da agricultura familiar. E também dizer que hoje é o dia da mulher negra, é o dia de se ter realmente uma consciência da importância de nós que temos a pele. Eu queria tudo que fosse pronto, você recebesse tudo pronto, de acordo com só o que o político coloca, então você deixaria de ser o protagonista realmente do bem comum de todos. Então, o político, ele assume o cargo, ele assume o momento, mas a obrigação ele tem de prestar ao povo. E o povo é quem tem que estar dentro dessa discussão, pessoal. E essa discussão só acontece num momento como esse, que não é o momento da campanha, que não é o momento da euforia, não é o momento das fofocas políticas, que a maioria das coisas que acontecem na campanha não dá tempo a ninguém olhar a ideia de ninguém. Eu, particularmente, corri para ver o projeto nessa discussão. A gente está discutindo com a sociedade um pré-projeto de governo capaz de mudar a vida das pessoas. E no dia de hoje, a gente discutiu aqui a importância da bicicleta como meio de transporte, as ciclovias, e quero que cada um de vocês participe dessa discussão. Lembrando que estamos num momento difícil da pandemia em nossa cidade, com um grande número de casos. O Rio Grande do Norte tem melhorado na questão UTI, mas continua testando gente demais. Deve estar havendo alguns medicamentos preventivos que têm feito realmente alguma diferença, não sei cientificamente, mas pedir a vocês que, se puderem ficar em casa, fiquem, se saírem, saiam de máscara, tenham cuidado realmente, meu caro, minha amiga Maurivânia, cada um de vocês que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. O meu abraço de coração e a certeza de uma coisa: se Deus nos der a oportunidade de, depois dessa pré-campanha, ser o escolhido candidato